Ali a carreira descolou, cara. A carreira decolou porque a lambada estava em alta, o pessoal gostava demais. Então a gente fez um sucesso, cara, estrondoso em Beirute, tanto que tá aí as coisas, as reportagens, as coisas. E o cara foi esperto também, né? Falou que a gente era do Kaoma, bailarinos do Kaoma, aquela coisa toda. E ali a gente dançou por 6 meses, né? 6 meses. E aí, nesse tempo, eu conheci uma bailarina árabe lá, Dani Bustos, famosíssima no mundo árabe. Ô, cara, vou te falar um negócio, Beirute é uma experiência fantástica na minha vida, foi sensacional. Mesmo um país em guerra, cara, se reconstruindo, os caras dão valor para a arte demais, cara. A maioria dos restaurantes tinha dança, dança do ventre. Então a gente foi participar e fizemos. Ela fazia a dança do ventre, a gente dançava com ela o dumping, que é uma dança cultural deles, né? E fazia, ela cantava músicas em inglês, né? De musicais, e a gente dançava com ela. E aí, cara, a coisa foi indo. Fomos para a Síria, aí depois nós fomos para a Jordânia. E nós tivemos contato, cara. Na Jordânia, por exemplo, a gente fez um festival Brasil-Jordânia de comida e dança. E nesse festival, convidado pela Embaixada da Jordânia, estava nada mais nada menos que a família imperial do rei Hussein lá. Tá? O pai, não o filho, né? Que o filho está agora. E a esposa dele estava aí. O rei Hussein eu não tive contato, mas eu tive contato com a esposa dele, né? Lógico. Então nós fizemos esse show lá, Brasil-Jordânia, representando o Brasil, com um convite da embaixada. Né? Lá em Beirute a gente conheceu a galera toda, a gente jantava na embaixada, conhecemos, na época quem estava lá, acho que era o Marco Aurélio, o embaixador. Então nós conhecemos muita gente importante lá, né? Trabalhamos com muita gente legal de televisão, de política, né? Conheci o Rafik Hariri lá, conheci os cantores famosos, Miliram Barraquete, são referências lá, né? E aí a gente foi e fez isso tudo, né? E depois tudo acaba uma época, né? Aí voltei para o Brasil em 93, em 94 eu vim para São Paulo e me ingressei no balé estágio. Aí começou a carreira no Brasil, né? Que até então aqui não tinha feito nada. Então aí foi uma sequência de coisas. E a questão da diferença cultural, que eu morei no México 2 anos, você vai ficando naquele ambiente, cada vez que Eu tive no México também, eu tive. e vai se mergulhando na cultura, aquilo vai entrando em você. Quando volta, parece que tem um choque. Apesar da gente ser brasileiro, mas o cérebro parece que ele quer se acostumar mais rápido naquela cultura para sobreviver. Acho que é uma coisa do instinto humano. Aí, então, o idioma, o pensamento. Quando tu voltasse para o Brasil, tu achasse o choque melhor, pior, diferente? Então, Quantos meses você ficou morando lá? eu fiquei de 89 a 93. Caramba, 4 anos. Mas lá eu tive na Síria um tempo, né? Fiquei 6 meses na Síria e ficamos acho que 4 ou 5 meses na Jordânia, tá? O que acontece? Beirute é Jordânia, né? Não, Beirute é Líbano. É Líbano. O libanês foi legal porque ele é muito parecido com o povo brasileiro. É mesmo, libanês. No que se diz a alegria, sabe? Super gostam de brasileiro, tem muito libanês aqui no Brasil, então a gente era sempre bem tratado, sabe? Comida dos caras é fantástica, não é? E então, o que eu evitava, cara, é entrar em política e religião, porque eu trabalhei em países islâmicos, mas em Beirute eu fiquei muito em áreas de cristãos, né? Então eu morei em Xerafi, morei em Baalbek, morei em Kaslik, Abda. Então tinha bairros cristãos e tinha bairros muçulmanos. Mas, cara, eles se tratavam super bem, sabe? Desde que você respeite, cara. Entendeu? Eles me respeitavam, não tinha problema nenhum. E na época eu tinha cabelão, brincão, cara, sabe? Ninguém nunca mexeu comigo. Então, assim. E o fulgor da Guerra Civil chegava. Eu cheguei no final da Guerra Civil, cara. Tá? Quando eu cheguei, foi quando o general A1, que era um general que estava lá, ele assumiu alguma coisa desse tipo. E a guerra deu uma parada. Mas, cara, eu vi lá. A guerra lá era muito centrada em Beirute mesmo. Que primeiro eu fiquei em Baabda, que é um bairro. Beirute é pequenininho, eu conheci muitos lugares lá, né? Então, é como se a guerra fosse no centro da cidade e nós estamos aqui agora. Você entendeu? Então, o centro da cidade todo destruído, cena apocalíptica, cara. Assim, negócio que fica na cabeça, eu não podia tirar foto nem nada. E também na época não era celular, não era igual hoje, né? Então, cara, cena assim, é marcante pra mim, foi marcante, foi muito legal. Mas, cara, um povo sofrido, um povo bom pra caramba.
E foi uma época maravilhosa para mim, cara, sabe? Foi tanto de dinheiro quanto de conhecer gente legal, sabe? Como é que era lá? Eles alugavam lá uma casa para vocês? Isso. Eu morei no hotel, né, com o pessoal lá, e quando eu estava com a Dani Bustos, ela arrumou um resort pra gente morar lá na época, né? E depois que a Dani Bustos, que eu perdi o vínculo com o meu coisa, eu sobrevivi por conta própria. A gente mesmo alugou um apartamento lá e ficou morando lá. Porque a gente tinha um salário legalzinho, dava pra sobreviver tranquilo. Não pagava comida, cara, não pagava restaurante, a gente ia, a gente era famoso, às vezes o cara nem cobrava, sabe? Então a gente era bem famoso, era conhecido na rua, cara, os caras pediam autógrafo, entendeu? Fiz muitos amigos, cara, muita coisa legal. E a dinâmica era cantar em restaurantes ou era um show específico feito Broadway lá? Tinha feito brother. Então tinha Era um dança, show fixo. isso. Tinha dança do ventre. Então a gente incorporava jazz, musicais, ela cantava músicas da Madonna, a gente fazia um back, aquelas coisas back vocal, né? E tudo focado em dança, música e canto. Essa volta para o Brasil aí, qual foi o primeiro start de por onde começar ou por onde recomeçar, morar de Tá, novo? foi difícil. Tá? O choque é aí que entra o choque. O que eu vou fazer agora da vida? Porque você estava acostumado a um padrão altíssimo Isso. lá E de conhecimento. né? Todo mundo sabia quem eu era lá. Você era Não, um aqui no ponta Brasil da- nada ainda. Aqui no Brasil nada ainda. Então, eu vou te contar. O que eu falo? As histórias são fantásticas. Eu trouxe um dinheiro, lógico, só que eu fiquei um ano só fazendo uns bicos lá. E o dinheiro acaba, cara. Eu tinha os meus últimos $100. Aí eu tinha uma tia, ela ia passar o carnaval. Falou Lá assim, ganhava em dólar. ela ganhava em dólar. Ela falou assim, ó, você tá sem trabalho, quer vender água para mim na praia, no carnaval? Eu falei, eu quero então, eu tô precisando de dinheiro. Só que ia ter uma audição no Balé Estágio, no dia 9, era justamente no carnaval. Aí, cara, eu lembro que a tia falou assim, ó, reza, pede a Deus para te mostrar o caminho. Eu rezei, falei, não, tia, eu vou fazer o teste. Tá? Mito, eu vim pro teste do Balé da Cidade, São Paulo. Eu não passei nesse teste. Só que nesse teste eu conheci um amigo meu, que era de Belo Horizonte, estava lá, e ele falou, para, também não passei não, dia 9 vai ter a audição do Balé Estágio. Mas como assim não passou? Pô, já era um balé Não, não achei não. O balé da cidade de São Paulo era muito técnico, é? É balé clássico. Era balé classicão mesmo, com contemporâneo. O estágio, eu passei, depois eu vou te explicar, ele tinha um lance mais voltado para a cultura brasileira. Era balé clássico, mas com coisas voltadas à cultura nacional. Então os números tinham muito a ver com a nossa cultura, né? Então tinha, por exemplo, samba, tinha chorinho, tinha espetáculos de contemporâneo, então deu para fazer. E aí, cara, eu falei com meu amigo assim, eu falei, ó, fica aí comigo, fica na casa da minha tia, eu te dou uma guarita lá para você poder fazer o exame. Ele tava sem dinheiro também. E aí no domingo, a audição era no sábado, dia 9, ou na terça, dia 9, não lembro. No domingo eu falei, cara, eu vou voltar para Belo Horizonte, eu vou trabalhar com a minha tia. Eu não vou passar também no Balé Estágio, não. Aí dá aquela depressão. Cara, aí eu vou te falar. Eu fui para rodoviária no domingo à noite comprar a minha passagem. Comprei minha passagem para 8 horas. Era 7h30. Sentei no banco da rodoviária. Do nada, me cutuco aqui, eu olho, é meu amigo. O que você está fazendo aqui? Eu falei, ô Jurandir, eu vou voltar para Belo Horizonte. Ele falou, não, não. Como vai voltar, cara? Eu tô comendo na sua casa e tudo. Eu falei, não, já falei com a minha tia para te receber lá. Pode ir lá, fica lá. Ele falou, não, não, não. Você vai vender a passagem? Você vai vender a passagem? Eu falei, então tá, vendi. Os dois passaram na audição. Então você vê, cara, são histórias fantásticas, cara. É um negócio. É Deus, cara, agindo. Como é que você tá na rodoviária de São Paulo, cara, e você encontra seu amigo de Belo Horizonte? Aí eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ele foi levar uma amiga dele que não passou no exame para voltar para Belo Horizonte. Eu tinha meia hora, faltava meia hora pro meu ônibus chegar, aí ele me cutuca, cara, atrás. Não, não tem. E os dois passam. E eu hoje o grande bailarino também. Os dois passaram, cara. Então, aí entrei no Balé Estágio. O Balé Estágio foi uma experiência fantástica também. Fiquei 2 anos lá. E depois eu fui. Aí fui pra Turma da Mônica. Aí depois eu fiz... trabalhei no SBT, trabalhei na Globo, trabalhei na Manchete. Fiz o Lula Miranda Caminhoneiro, fiz a Alô Cristina, fiz... vinhetas, comerciais, um monte de coisa. E a vida foi indo. E eu sempre fazia uma pegada aqui, outra pegada aqui, eu ia indo. Tá certo? E aí,
Tem outra história legal também, por exemplo, esse musical da Broadway, que eu tava na Turma da Mônica. Eu não fui para fazer o teste. Eu fui levar uma pessoa que na época era coreógrafa da Turma da Mônica, e eu fui levar ela lá, fazer companhia. E eu cheguei lá, lógico, tinha um monte de amigo na fila, né? Ô, Mike, você vai fazer? Eu falei, não, você vai fazer, faz, porra. Você canta, dança, representa. Não, faz. Eu não trouxe nada, cara. E eu tinha na mochila, porque eu toco violão, toco gaita, essas coisas. Eu tinha uma fita de blues, cara, de estudo de blues. Só com a levada, né? É você ter trazido aí o violão, pô. Tudo bem, mas Já vai. eu pensei nisso, mas, né? Aí o que acontece? Eu falei, então tá, vou fazer.